A história do esporte de Divinópolis pode ser contada pelas palavras e pelas vozes de alguns profissionais que fazem parte da história desse esporte divinopolitano. Em alguns casos isso se dá de forma muito interessante, porque além de narrar, de escrever matérias sobre o esporte, alguns desses jornalistas especializados são também participantes do esporte. E é com muita honra, muito prazer, um momento que eu aguardava há muito tempo, a honra de receber aqui no Espaço Aberto de hoje, meu grande amigo Davi Raposo, que é uma lenda do esporte aqui em Divinópolis, Davi, uma das figuras mais queridas que nós temos no jornalismo esportivo. Prazerão tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Evandro, e assim, eu estava com muita expectativa desse nosso encontro, porque há muito tempo você vem me convidando e a gente nunca pode. Hoje é o momento certo. Deu certo. E o Davi, quantos anos já de jornalismo esportivo, Davi? Eu tenho 40 anos de jornalismo esportivo, né? Sim, contando, 73, comecei em 73, é isso mesmo, né? 41 anos. Tá rodado, já escreveu muita coisa, já viu muita coisa. Como é que você foi parar nesse jornalismo esportivo, Davi? É o seguinte, eu sempre gostei de esporte, né? E sempre pratiquei o esporte. E no jogo no DTC, de futsal, eu estava lá assistindo uma partida e dando os meus pitacos sobre o acontecimento. Aí o Mauro Penhalane, que trabalhava na cooperativa agropecuária, tinha um jornalzinho interno deles lá. Aí o Mauro me fez o convite: ó, Davi, você não quer escrever alguma coisa sobre o futsal lá na... E o Mauro também era presidente da LID, do futsal daqui. Você não quer escrever alguma coisa para mim lá no meu jornalzinho, não? Eu falei: não, perfeitamente, eu não tenho, só entendo do futsal. Antigamente era futebol de salão, né? Entendo de futebol de salão, entendo. Agora escrever nós podemos tentar. Aí foi assim que começou, Evandro. E aí, a partir daí, uma carreira muito presente, né, Davi? Jornal Agora, e vários órgãos, não só de Divinópolis, mas assim, uma produção muito intensa. Aí a tribuna, né? Chamava tribuna. A tribuna assim foi o marco inicial, que fez sucesso. E a partir do momento que o pessoal gostou do que eu escrevi, o Diário do Oeste, né, do Leônidas Ruint, me convidou para mim também escrever no jornal lá sobre esportes. E lá no esporte, aí a gente sempre tem ideias, né, de fazer coisas novas, e de pesquisa, porque a gente lida muito com o povão. Então o povão é cultural, é uma coisa espetacular, bacana. E lá eu tive livre acesso para escrever o que queria. O Leônidas, Dolores, o Lúcio me deram essa oportunidade. E eu falei assim: não, futebol, esporte é uma coisa assim de detalhes, de tática, de regras, muito sério. E acontece muita coisa engraçada. Vou montar alguma coisa sobre esses bastidores do esporte. Aí criei essa coluna que chamava Pegando Fogo, porque eu pegava as coisas picantes, engraçadas e colocava lá. Tinha gente que não gostava, tinha gente que dava risada, mas era o pitoresco da notícia. E eu vou te falar, o Davi, uma das marcas dele é justamente uma coluna que você assina aí, até que é pitoresca, né? Pitoresca, eu já fui vítima. Eu lembro uma vez, eu fui jogar, Davi, lá na ilha, levei uns 10 gols. Você ainda colocou que eu levei 25. Eu tenho esse recorte lá em casa, eu guardo, mostro. Essas brincadeiras, isso faz... O futebol, a gente às vezes está acostumado muito com o futebol profissional, o Cruzeiro, o Atlético América, o Guarani. Mas o esporte é muito forte, o futebol e outras modalidades, no dia a dia das pessoas, né? Faz parte da nossa vida. Faz sim, Evandro. E o interessante é o seguinte, que o que deu o filão e o que deu público sobre esse lado engraçado do esporte foi justamente que aquela quebra de mecânica que existe no futebol, ela se torna engraçada. Você vê que todo mundo, às vezes uma pessoa cai
né, na rua, ou leva um tropeção, aí todo mundo dá risada. Por que que isso acontece? Porque saiu do padrão, saiu da mecânica. Então, no seu caso ali, se eu colocasse ali, o Evandro levou 3 gols, todo mundo leva 3 gols. Eu levei 10, eu tinha levado 10. Levou 10, tem goleiro que leva 10, 25, né? Alguém já vai pensar assim, aconteceu alguma coisa diferente, ou eu não tinha goleiro, o que foi, ou outro time era bom demais. E a primeira coisa, vai perguntar, né? Aquela pessoa da qual eu escrevi, tipo, igual do Evandro. Evandro, pô, li lá no jornal que você levou 25 gols. Aí você vai defender. A partir do momento que você está defendendo, você já está fazendo meu ibope. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Né? Qual que é a sua maior vítima da pitoresca? Cada época, cada temporada tem uma, né? Tem, por exemplo, agora acho que o meu filão vai ser o Felpa. O Felpa é garantido, Ibope garantido. Né? O Felpa agora acho que vai ser meu filão. Então tem essa, eu viso assim muito essas pessoas caricatas e populares. Quem que não conhece o Felpa em Divinópolis? Figura, né? Todo mundo conhece. Então aí já vai me dar o Ibope. E outra, é uma pessoa bondosa demais. Ele não vai me xingar do que eu escrever. Está sempre aqui no programa e gosta que conta a história dele, viu? É verdade, né? Então isso aí, ele, por exemplo, às vezes eu encontro com ele na rua, ele me pergunta, ô Davi, você não vai escrever nada de mim não? Que eu tenho aqui, né, na minha carteirinha, e tira lá uma pitoresca, que às vezes eu não estou nem lembrando mais, o Felpa está lá com a amarelinha, o recortinho do jornal está lá na carteira dele. Mas aí, Evandro, comentando de jornal, fiz tanto sucesso do Pegando Fogo no Diário do Oeste que na época era Capitão Faria, né? Hoje era Coronel. Aí o Capitão Faria falou, não, vou contratar esse rapaz. E me levou para o Jornal Agora. Mas chegou lá no Jornal Agora, eu não tive a liberdade do Diário do Oeste, não. Então, a tal ponto que eu fui escrever sobre música, que eu também gosto, conheço. E o pessoal não sabia dessa minha qualidade e comecei a escrever no Jornal Agora sobre música. A coluna chamava Musical Rock. E eu tinha muitos amigos que moravam no exterior, Inglaterra, Estados Unidos. E naquela época não tinha internet, tinha nada. Então eu tinha esse filete do que os caras me mandavam tudo que estava acontecendo lá. Então eu anunciava primeiro. Às vezes tinha assunto que eu anunciava primeiro, que é o Big Boy. Big Boy era da Rádio Mundial, era o que tinha mais acesso à informação de rock. Então eu tinha esse filão que os demais não tinham. Também foi sucesso. Aí depois que eu fui ganhando confiança no Jornal Agora, as portas foram abrindo para mim, que aí eu criei, né? Baseado no Pegando Fogo, eu criei essa pitoresca. E essa pitoresca, o nome pitoresca foi até assim, um plágio da Maria Cândida, que tinha no Jornal A Semana, ela tinha lá uma coluna apimentada que chamava Pitoresca. Aí o Jornal A Semana, ela parou de circular e ela também não usava o nome Pitoresca, e eu pesquisei, não tinha nenhum registro sobre Pitoresca. Falei, Pitoresca é um caso extraordinário que acontece fora dos padrões, fora da mecânica, né? Isso aí. Davi, você tem ideia de quantos jogos do Guarani, de futebol amador, você acompanhou aqui em Divinópolis? Muito fim de semana, muito meio de semana, né? Guarani é o seguinte, Guarani eu posso dizer que esse tempo que eu tenho de jornalismo, eu tenho de Guarani. Eu tenho de Guarani. Guarani na época áurea dele, que foi nos anos 60, comecei a gostar do Guarani ali. Então era muito menino, mas o meu irmão era Guarani doente, Expedito Raposo. E naquela época, 1960, o Guarani tinha sócio, com carteirinha e tudo. E meu irmão era sócio do Guarani. Então ele me levava campo. Não entendia nada, mas gostava ali do que estava acontecendo. E com isso, Evandro, eu fui adquirindo conhecimentos. Quando foi ali na época de
66, 68 que o Guarani caiu e tal, eu já estava dentro do círculo deles lá. E nessa época o Guarani formou um time muito bom, Evandro. Time muito bom na época de 69, 70, 72, 73. O presidente era o Farião. Era um timaço, Evandro. Timaço. Não perdia. Você lembra mais ou menos a escalação desse time? Alguns jogadores eu lembro. Tinha o Ruizinho, que era o goleiro. Tinha o Zé Luiz Grande, os dois Zé Luiz Ribeiro, que é o Zé Luiz Magrelo, Zé Luiz Grande. Celcinho Piolho, o Celso, que faleceu. Era um timaço, certo? Era um timaço, Zé Maria do DTC. E, pra você ter uma ideia, teve uma partida que eles ganharam do Palmeiras de 20, juvenil. E o Valdemar Teixeira de Faria era tão fanático pelo Cruzeiro que o Guarani uma vez jogou, o Valdemar não fabricava uniforme aqui, o Valdemar foi em Belo Horizonte, encomendou a camisa do Guarani branquinha com 5 estrelas vermelhas, do tipo de constelação mesmo que o Cruzeiro usava antigamente. E essa era uma máquina, japonês jogava no Guarani, Claré, Bicão, não, era uma máquina esse time. E esse time jogava muito tempo juntos. E depois começou com o Sebastião Santos, o Tião, aí depois passou para o Kiko. E aí eles foram crescendo e entraram mais na era do amadorismo. E o Kiko, o saudoso Kiko, né? O meu parceirão, um cara formidável, gozador, certo? Desportista, cabo e rabo, conhecedor profundo, provocador. Ele fazia o esporte ficar bom, certo? Ele fazia. Aí o Kiko comandou o Guarani nessa época de 70, 72, 73, 74, 75, 76, Evandro. O Gontijo, não é o Ascano, não, o Jânio Gontijo, chegou para mim e falou assim: Davi, eu vou pôr esse time no profissional. Naquela época não precisava passar por eliminatória nem nada, não, era só ir escrever na Federação Mineira. Eu vou colocar esse time no profissional. Eu falei: você está doido? É caro, você vai ter gastos, não sei o que e tal. Falou: não, Davi, se for preciso eu vendo a minha casa para manter esse time. E realmente no final, no frigir dos ovos, a TV perdeu uma casa. O pessoal hoje que torce para o Guarani, que fala que conhece o Guarani, não sabe que o Jânio Gontijo perdeu uma casa. Para colocar o time no profissional. Depois, na consequência, certo? Na consequência, contratos e despesas e tal, ele contribuindo e pagando, e depois, na hora que ele saiu da presidência, tinha lá uma dívida para ele, como acontece com os demais presidentes, né? Você sabe disso. Aí ele perdeu essa casa. Mas o Guarani entrou no Campeonato Mineiro, você vê que era um time formado exclusivamente por jogadores daqui da cidade. E fez uma campanha sensacional, né? E naquela época não era esse time de japonês que nós temos aqui hoje, não. O Cruzeiro tinha Tostão, Disseu Lopes, Natal Evaldo, Raul, o Atlético João Leite, Reinaldo e Marcelo Cerezo, Marcelo Oliveira, Danival, Paulo Isidoro. Sensacional, time espetacular, só time forte, né? Valério tinha seu time forte, o Berlândia tinha seu time forte, todo o interior time forte. O Guarani só com jogadores daqui carou todos esses times. Fez um timaço, né? Fez, porque em 78 nós tivemos o artilheiro do campeonato mineiro, né? Artilheiro do campeonato mineiro com letra maiúscula, porque naquela época, ser artilheiro ali era barra. Tinha Reinaldo, cara. Reinaldo foi artilheiro do brasileiro por uma eternidade com 28 gols, né? Tostão, que é o artilheiro do Mineirão,
certo? Acho que ninguém ultrapassou ele até hoje. Ainda mais Éder, Paulo Isidoro, essa turma toda. Fernando Roberto foi o artilheiro. Fernando Roberto foi artilheiro com 14 gols. E fala em Fernando Roberto, Evandro, ninguém sabe, assim, a maioria não sabe como o Fernando Roberto chegou no Guarani. Como que foi essa história? Fernando Roberto foi o seguinte, o Guarani precisava de reforço para o time dele e sempre, como acontece hoje em Belo Horizonte, né? Aquele que não servia para o time profissional, era cedido para os times do interior, pagava metade do salário, ou pagava o salário inteiro e tal, não sei o quê. E o jogador ficava em atividade no interior e pertencia ao time da capital, né? Então o Said Zaidan era presidente na época, o Cardozinho, nós fomos em Belo Horizonte buscar o Ananias. O Ananias era um jogador fabuloso, jogava muito, foi contratado pelo Cruzeiro. Só que gostava de uma branquinha, né? Aí o Cruzeiro pegou e emprestou o Ananias para o Vila Nova, para ver se ele melhorava. Chegou lá, ele agarrou também na branquinha. Aí o Vila Nova não quis saber dele. Ele retornou, ele era do América, o Cruzeiro comprou ele do América, aí ele retornou para o América. Então estava lá encostado no América, o Guarani foi lá buscar Ananias. E o pessoal da América, não, graças a Deus, estão ficando livres da Ananias, mas tem que levar o Fernando Roberto. Fernando Roberto era lateral e ruim. Aí a grana aqui no Guarani pouco, aí o pessoal, como é que nós vamos fazer para pagar Fernando Roberto, pagar Ananias e tal? Aí o Cardozinho falou assim, não, a gente deixa o Fernando Roberto treinar uma semana, na semana seguinte a gente dispensa ele. E ficamos só com Ananias. O futebol antigamente era assim, mano. Aí o Fernando Roberto veio jogar lateral. E ruim. O treinador era o Magela. O Magela não aguentou o Fernando Roberto, não. Falou assim, vai lá pro ataque. Você vai jogar lá na frente, Magela. Sensacional o Magela também. Joga lá na frente. O Fernando foi lá pra frente, era forte e tal, raçudo, começou a fazer gol. E aí, como é que vai? Aí, artilheiro do Guarani, certo? E tá na história do Guarani de todos os tempos, tá na história do futebol mineiro, brasileiro, a tal ponto que foi vendido para o Atlético, uma boa grana, depois o Atlético vendeu para o Internacional, e ele ganhou dinheiro com o futebol. E foi artilheiro em todos esses times. Se fica no América, talvez não ia. Eu estava doido para dispensá-lo. Quando o Guarani chegou, graças a Deus. Então o futebol é feito com essas coisinhas, né? O torcedor, o analista não sabe esses bastidores de futebol. Mas aí, Evandro, futebol tem essas coisas. E essa época, eu tive essa facilidade porque quando o Jânio Gontijo não quis a presidente do Guarani, ninguém, né, você sabe, Divinópolis, ninguém assume nada não. Aí quem assumiu o Guarani, Cardoso e o Said Zaidan, porque eram doidos, malucos, O Said Zaidan tinha a mercantil confecção, era turco, né? E aquele jeito estabanado dele, e ele dizia que era do FMI. Ele falava, tinha carteira que mandava prender, mandava não sei o quê, e chegava e levantava a roda mesmo. Ele não tinha medo não, fez tudo. E o Cardoso, que mexia com futebol amador, e ele tinha esse conhecimento e também era daquele que acreditava no talento. Põe o cara lá, não, você tem que jogar, não dou conta não, você vai lá e joga. E acreditava nesses detalhes. O que falta hoje, que às vezes o cara fala assim, não tem nome. E aí, o telefone tocando? Não, vamos lá, estamos no meio da gravação aqui, vamos dar um end aqui na pessoa e vamos continuar. Aí, Evandro, eram essas pessoas, né, que não ligava pelo que ia acontecer amanhã. Então eles investiam, eles apostavam, acreditavam
porque também não tinha nada a perder, né? Tinha nada a perder, né, nesse detalhe. E nesse episódio todo tem uma passagem que eu gostaria de deixar clara aqui, porque ela é muito conturbada entre os torcedores, entre os admiradores do Guarani e entre as pessoas que são contra o Guarani. É o jogo Guarani e Atlético Mineiro, que o Guarani perdeu de 3-1, estando ganhando até os 40 minutos por 1-0. E o pessoal fala que esse jogo o Guarani entregou, o que é uma injustiça muito grande, uma injustiça muito grande, principalmente em relação àqueles jogadores que estavam em campo, que deram a sua vida naquele jogo, né? E assim, incrível, porque eu fui com a delegação do Guarani e o Guarani havia uns 3 ou 4 meses que não pagava ninguém. Ninguém tinha salário. E enquanto o Atlético tinha as mordomias todas, o Guarani, o lanche do Guarani foi um pão com salame. Pão com salame. Era isso, né? A vida dos caras era comer pão com salame, almoço quando tinha um dinheirinho. Isso, quando tinha um dinheirinho. Pão com salame e chegando quase na hora do jogo. Eu cheguei com a delegação do Guarani no Mineirão e assim que eu cheguei no Mineirão, eu encontrei com o Eduardo Tinteiro, jogou na lateral do Guarani, foi muito meu amigo, é muito meu amigo, lapidador de marca maior, lapidava diamantes e pedras preciosas, todo mundo procurava ele do mundo inteiro, do exterior, e ele estava trabalhando no Atlético. Aí ele falou comigo: Davi, você não vai ficar com o Guarani não, hoje você é meu convidado, você vai ficar com a turma do Atlético. Naquela época não tinha essa burocracia com o pessoal de imprensa, não. Eu fiquei sentado no banco do Atlético, lá com as reservas do Atlético, sem poder torcer para o Guarani, lá quietinho. Saiu a bola, o Cafuringa pegou a bola e tá, 1-0 para o Guarani, no João Leite. E Atlético em cima do Guarani. E tem outras coisas que o pessoal desconhece. Teve uma bola lá que o Araújo, acho que o Milton imprensou com Cerezo ou com Paulo Isidoro, não sei, e a bola foi a favor do Guarani. Aí o juiz deu a favor do Atlético. Aí o Milton, que a gente chamava de Kojak, foi reclamar com o juiz pegou e falou assim: vocês pensam que você vai ganhar esse jogo aqui? Nunca, nunca. Tem cabimento um árbitro falar isso? Nunca, vocês podem jogar até amanhã que nunca vocês vão ganhar esse jogo. Esse problema é antigo, né, Davi? Antigo, o juiz falando para o jogador. E você pode perguntar o Araújo, o Coca, o Milton, não é eu que estou falando, não. Eles que estavam presentes no campo e eu estava no alambrado assim, vi. Sim, a torcida não via. E foi aquela correria em cima do Guarani. E tinha outro detalhe, crucial. A grama do Mineirão era dessa altura e macia. As travas do jogador do Guarani pequenininha, assim, eles não sabiam nem o que era trava de alumínio. O atleta, tudo trava de alumínio, alta, assim. Agora afundava lá e aquilo ali... Dava firmeza. E o pé ficava pesado e tal. O Chocolate saiu com cãibra carregado, que não aguentava, entrou o Geraldão no lugar dele, acho que também saiu machucado. E o time do Atlético pressionando aquele dia, tá dando tudo certo pro Guarani. Aí chegou no finalzinho, o Guarani não aguentou, era natural não aguentar aquela pressão toda, o Atlético virou para cá. E eu me tornei atleticano a partir desse momento, porque numa noite de quarta-feira, à noite, o Guarani tinha classificado entre os 6 para o hexagonal final do campeonato, mas não tinha chance. Mas se ele vencesse ou empatasse com o Atlético e o Cruzeiro vencesse do Uberaba no Uberaba... Ele estava jogando lá, valia a classificação, né? Não, agora era o final, título, agora o título, né? E se o Atlético... hexagonal. Se o Atlético empatasse ou perdesse para o Guarani e o Cruzeiro vencesse lá, o Cruzeiro era campeão, né? E tem outro lado da história desse jogo, né? Então, tornei atleticano por isso, porque hoje, Evandro, Corinthians e São Paulo, um clássico, né? Da Libertadores. Qual que foi o público?
Não foi muita gente, não. Eu não vi 39, 40 mil clássico. Clássico. Primeiro clássico da história, né? Corinthians e São Paulo no Libertadores. Né? Guarani e Atlético, quarta-feira à noite, 60 mil torcedores. 60 mil torcedores, a maioria do Atlético. Então, o tempo inteiro, a torcida do Atlético cantando o hino do Atlético, pulando, o Mineirão balançando. Falei, além do Guarani, eu tenho que torcer para esse time. Olha que torcida fantástica. Time perdendo, 40 minutos, a torcida não para, não vai nem nada, só gritando e tal. Esse que é o time. Esse que é o time. Aí, o Guarani, o Atlético virou para cá. Mas no intervalo, que 1-0 no intervalo, eu fui pro vestiário do Guarani. Fui pro vestiário do Guarani. Chegou no vestiário do Guarani, o Zaidan gostava de uma cervejinha. Ele já estava mais para lá do que para cá. Aí o Said pegou e falou assim, Davi, vão comigo no andar de cima, porque o Carmen Folete quer conversar comigo. E eu não sei conversar com essas pessoas. Vão lá conversar comigo. Vão lá, me dar essa força. Aí nós subimos. Chegou lá o Carmen Folete. O Cruzeiro estava perdendo de 2-0 para o Uberaba lá no Beirabão. Ganhou o jogo, acho que 5-2 ou 6-2. Virou para cá depois. O Carmen Folete chegou lá e falou assim, abriu uma valisa desse tamanho assim, abriu a valisa, dinheiro, Banco do Brasil, com aquele selinho do Banco do Brasil, tudo assim. Primeira vez que eu falei assim, realmente existe a mala preta assim, o Cruzeiro. Nós estamos, o Carmen Folete, nós estamos perdendo lá em Uberaba, mas nós não vamos perder esse jogo. Se manter esse resultado 1-0 para o Guarani, ou o Guarani empatar, a pasta é sua. E 3 meses de salário atrasado, é que a coiseira, o Zaidan ficou doido. O Guarani voltou para o campo, todo mundo pensava que ia conseguir, não conseguiu. Aí o pessoal, quando o Guarani voltou, o pessoal falou que foi o Atlético que comprou o jogo, porque antes do jogo Guarani e Atlético, a diretoria do Calil velho veio aqui o Calil não, pai dele. Veio aqui e comprou o Fernando Roberto. Era o último jogo que o Fernando Roberto ia fazer para o Guarani lá e depois ele ia para o Atlético. Então isso aí o pessoal confundiu. Pensou que era o Atlético e o Guarani vendeu o jogo para o Atlético coisa, porque é uma coisa absurda um time perder em 5 minutos, levar 3 gols, mas isso é natural para um time de interior, certo? Que não tem a qualificação de um time da capital. Jogar com um time da capital, em situações adversas, um árbitro chega para você e fala, você nunca vai sair daqui com vitória. Você vai lá para baixo, não vai? Então é isso, é a história. Então, a história do Guarani tem várias e muitas, esses bastidores que o pessoal não sabe. Nós estamos caminhando já para o final, mas eu queria aproveitar e tocar em outras 2 paixões que você tem nessa sua história do futebol, na história do esporte em Divinópolis. Um é esse aqui, Esparta. E o outro agora é o ciclismo. Isso. O Esparta é um sonho antigo que amigos, de infância, nós resolvemos montar um time para a gente divertir. E colocamos o nome de Esparta em sugestão um dos nossos amigos, Edivaldo Rocha, que era de Campo Belo, e em Campo Belo tinha Esparta, do qual ele torcia. Então, qual o nome que nós colocamos no time? O Edivaldo falou, não, vamos colocar Esparta. Colocamos Esparta para jogar, fazer esses jogos, os amistosos em roças e na vargem em geral. E depois a turma cresceu. Casou, a maioria casou e tiveram seus filhos. E quando a gente reunia para bater uma peladinha, levava os filhos. E os filhos tinham aquela vontade de jogar a bola e tal, ficava lá em volta, e na hora que dava intervalo batendo bola. Aí alguém falou assim, Davi, por que você não monta um timinho para os meninos? Aí eu achei interessante montar um time para os meninos. Aí menino na escola chamava o companheiro dele de escola e tal, e virou assim um projeto social. Social. E do social na época era muito importante porque naquela época o pessoal levava muito a sério o futsal, então tinha rivalidade, tinha Castela
do Cabim, tinha uma palestra do Beto, né? Tinha um recreativo que investia dinheiro no pessoal. Então ficou uma coisa assim, sempre profissional. E a turma nossa, por ser filho de pai que eram atletas e mais da periferia também, que tinha muito talento, começou a fazer frente a esse time e a gente pegou gosto pela coisa. E com o passar do tempo, tornei o projeto em um projeto social, filantrópico, para ajudar, para tirar as crianças de outros, né, de outras bobagens que tem aí. E em 2010, nós recebemos um convite para ir lá jogar com o time principal do Minas. Aí levei os meninos, assim, né, para eles conhecerem o Minas, mas não tinha nenhuma expectativa de vencer a seleção do Minas. Chegamos lá, para minha alegria, nós ganhamos de 5-2. 5-2. Aí um dos diretores lá do Minas, que na época era diretor também da Uzi Minas, chegou para mim e perguntou assim: Davi, nossa, é um time sensacional, muito bom, gostei demais. De onde que vocês são? Falei, sou de Divinópolis. Prefeitura te ajuda? Negativo. As empresas te ajudam? Negativo. Não, eu vou ter que telefonar para o prefeito de lá e tal. Telefonou para alguns empresários daqui. Falou, não, tem um time aqui espetacular, sensacional, ganhou da gente aqui, ninguém conhece aí em Divinópolis, ninguém ajuda e tal. Não, é fantástico. E nos abriu as portas do Minas para que jogadores nossos que sobressaíssem, para a gente encaminhá-los lá para que fosse seguir essa carreira. E a partir de 2010, sob a orientação deles lá, intensifiquei o treinamento, fazendo um treinamento de alto rendimento. E formei uma primeira turma, que é sub-20, hoje sub-20, então, na época de 2011, eles ganharam todos os campeonatos e não perderam partida sequer. Então, 4 desses jogadores foram para o Minas, jogaram lá no Minas. Só que eles queriam esses jogadores para o profissional, eles eram muito novos e não tinham acompanhamento físico. Então, não conseguiram encaixar no time profissional. Então, eles tiveram que retornar. Mas 2 desses aí ainda continuaram, porque um está no estado de futebol norte-americano e o outro está no Guarani. Do Guarani, desses 4 que foram lá, no Minas. E a partir desse momento comecei a dar um trabalho mais rigoroso para essa nova turma, porque o cara lá do Minas, que quando eu levei a turma, que era, na época era sub-17, levei também os meninos pequenos para conhecer. Aí quando ele viu aquele montão de menino, né, na idade adolescente, todo uniformizado, com interesse de jogar bola, falou assim, Davi, seu futuro está nessa garotada, é essa que está treinando aí. Seu futuro está nessa garotada. E ele não estava errado, porque quando eu comecei a fazer um treinamento mais qualificativo, nós ganhamos o campeonato de Cajuru, lá da Líder, ganhamos o campeonato do Estrela, lá dos 60 anos do Zé Alonso, com 2 seleções do Estrela e a seleção do Comércio de Divinópolis, com o nosso time, dos meninos aqui, dos garotos, ganhamos. Perdemos nenhuma, invicto, tivemos maior ataque, goleiros menos vazados, goleador desse quadrangular. E, recentemente, o campeonato de Divinópolis Clube, da idade desde 9-8. Ganhamos todas as partidas, tivemos artilheiro, revelação, goleiro menos vazado, tudo. Tudo. E, na fase de preparação, fizemos 15 amistosos, não perdemos nenhum. Então, o rapaz lá, o técnico lá do Minas, estava certo. Então, estava faltando essa qualificação neles que estou dando agora. Então, esse projeto, ele tem a duração de 3 anos, porque dentro do estudo científico, para a gente ter um jogador qualificado no naipe do Neymar, é necessário 10.000 horas de treinamento. 10.000 horas de treinamento. Então, isso significa que uma criança hoje de 8 anos, a gente treinando ela com 4 horas por dia, ela alcançaria esse nível de qualidade quando estivesse na idade do Neymar. Então, qual criança que está disponível com 8 anos para fazer esse tipo de treinamento? Não tem. Quando chega na adolescência, não tem incentivo nem motivação. Então,
craques nós vamos tirar de século em século, se a gente não fizer esse tipo de treinamento. E depois que fizer esse tipo de treinamento, tem os aproveitadores, que são os empresários de jogadores. Eles pegam os jogadores feitos, levam para a Europa e tiram do futebol brasileiro. Então, Evandro, eu, do conhecimento que eu tenho, e falo para você, sem medo de errar, nosso futebol perdeu de 7-1 para a Alemanha. E te digo mais, talvez, certo? Vai ter que lutar muito para ir no Mundial da Rússia. E provavelmente fica de fora do Mundial da Arábia Saudita. Porque o futebol, os nossos craques que estão na Europa, o sistema europeu já fez a cabeça deles. Eles não jogam com os demais que estão aqui. Eles não têm o acompanhamento, estão aqui. E na seleção não tem tempo de você treinar, de você fazer um esquema tático, um esquema de jogo, porque o campeonato, a Copa é um torneio, é muito curto. Então você queima um Fred. Fred é goleador, mas você tem que ter um esquema para trabalhar ele. Esse menino do Atlético, o Jô, é goleador, mas você tem que ter um Ronaldinho. Se você não tiver um Ronaldinho, ele não faz gol. Não adianta, certo? Não adianta. Então tem que ter esses mentores para eles. Então eu tenho esse medo, né? Agora, Evandro, finalizando, você me perguntou sobre o ciclismo. Ciclismo também é outra paixão que eu tenho e é um esporte que está em crescimento no Brasil. É um esporte que é visto de outra ótica, certo? É um esporte que trabalha com instrumentos científicos, que o futebol, poucos trabalham com esse aparelho, que a maioria da Europa está trabalhando com isso. Se não trabalhar com isso, não consegue resultado. Então, eu fico fascinado com o ciclismo por isso, porque se você não tiver um equipamento adequado para aquele acontecimento que você for fazer, se você não tiver um treinamento específico para aquilo que você for fazer, você não tem resultado. E é completamente o futebol. Se você for um gênio, você não precisa treinar, você chega lá, você pega uns caras mortos, você dá chapéu nele, dá caneta, tá não sei o quê. Não, no ciclismo não, se você não estiver preparado, se você não tiver um equipamento adequado para aquilo, não adianta você entrar na pista. Você está ganhando tudo, né, na sua categoria? Na minha categoria, no Brasil, no Brasil e na América do Sul, eu estou entre os 10 melhores da minha categoria, que é over 60, acima de 60 anos, né? Então, só de falar na idade, né? Hoje, quem está com 61 anos, igual eu estou, o cara já entregou, está de pijama, já está tomando remédio, não sei o quê, não quer ir para a luta. Então você pega aí, no Brasil inteiro, nós temos aí uns 50 atletas nessa idade, de ponta mesmo. Você pega na América do Sul, tem uns 100 fazendo esse esporte, que não é esporte fácil, né? Você tem que estar preparado, e eu, para mim ter esse condicionamento e esse preparo, eu treino todo dia, certo? Eu treino todo dia de 2 a 4 horas, e essas 2, 4 horas somando dá de 30 a 50 quilômetros por dia de pedal, né? Fora as corridas que eu faço na Via Expressa todas as quartas e quinta-feira, e mais a movimentação que eu faço com os meninos aqui. Senão não aguentam. Senão não aguenta, né? Não tem preparo. Tudo bem. Olha, se for pra gente contar a história aqui com o Davi Raposo, a gente fica aqui 24 horas, que isso aqui é a enciclopédia realmente do futebol, do esporte de Divinópolis, em todas as categorias, aí acompanha de tudo. A gente quer, Davi, com essa rápida passagem sua aqui no Espaço Aberto e hoje, da nossa forma, da simplicidade aqui do nosso programa, mas de coração, a gente gostaria de que você entendesse isso como um reconhecimento nosso, que tanto meu quanto de toda a TV Candidez, a importância que você tem na história do esporte de Divinópolis, não só como atleta, mas principalmente como pessoa que ajuda a contar e a valorizar as boas notícias do nosso esporte. A gente sabe que são muitos. Então, em nome aqui do Espaço Aberto, meu nome, em nome de toda a TV Candidez, a gente gostaria de agradecer a você pela sua história de dedicação ao jornalismo esportivo. Evandro, eu que tenho que agradecer a todos vocês. Eu gostaria aqui de fazer um agradecimento especial à Polícia Militar, aos comandantes, certo? Aos comandados, que nos cederem esse espaço aqui para que a gente possa fazer nossos treinamentos, que a gente pode cuidar das
das nossas crianças, porque, de um certo modo, nós estamos fazendo uma parceria, porque eles cuidam da segurança, do bem-estar do cidadão, nós cuidamos das crianças para que as crianças se tornem cidadãos e procurem o caminho do bem e que não dê tanto trabalho à corporação, né? Então, o comandante, quero agradecer ao comandante do 23º Batalhões, do 23º Batalhão e todos aqueles que fazem parte dessa corporação grandiosa de Divinópolis e que nos cedeu aqui gratuitamente o espaço para que a gente possa fazer o nosso treinamento. Nós somos muito gratos a isso. Davi, muito obrigado. Prazerão tê-lo aqui. Isso aí. Quando quiser, o espaço está aberto e vir cá contar a história, viu? E sempre que possível, você é uma crônica balizada, né? Um homem dos 1000 instrumentos, dos 1000 microfones, né? Então, é um prazer imenso, né? É Ibope certo, é Ibope certo. Davi Raposo hoje aqui no Espaço Aberto.